A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Hoje é o dia do Senhor, hoje é domingo e nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Pega a sua revista, pega um papel, pega uma caneta para você anotar as coisas mais importantes. Se você tiver marca-texto, canetinha, lápis de cor, o que você quiser, usa aí para você grifar na sua revista o que te chamou a atenção, ok? Vamos orar para começar a nossa aula, agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, agradecendo ao Senhor pelas suas misericórdias, porque mesmo estando passando por momentos difíceis, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos orienta, é o Senhor que nos sustenta. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos aí na sua casa também. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor Deus, porque a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, ela é maravilhosa demais, ó Deus, para cada um de nós. Deus, eu sou grata a ti, ó Pai, porque temos esse recurso, Pai, para, ó Deus, ensinarmos a tua palavra, porque temos os irmãos do audiovisual, Senhor Deus, do apoio, que tem nos auxiliado tanto, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um deles, Senhor. Usa a tua palavra, Senhor Deus, usa a tua serva, Senhor Deus. Pai, para que os pré-adolescentes compreendam, Senhor Deus, o dom de profecia. É o que eu te peço, Senhor Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que a nossa aula aqui no YouTube, ela, de um mês para cá, ela tem sido mais curta, porque depois daqui nós vamos lá para o Zoom e nós vamos conversar um pouco melhor sobre a aula, corrigir a lição. Abre a revista de vocês, na lição de número 7. Dom de profecia. E a Bíblia de vocês, a maioria de vocês já decorou, na página 242, 1 Coríntios 12. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 12, o verso 10, e também vamos ler 1 Coríntios 14, do versículo 1 e o versículo 3. Então já deixa a Bíblia de vocês aberta em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. Vamos lá? 1 Coríntios 12, versículo 10 diz: E há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação de línguas. Vamos focar só nessa parte que é a parte B, e há outro, a profecia. 1 Coríntios 12, capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Vamos ler então o Conhecendo Mais de Deus da sua revista. Você já ouviu falar de Deus? De que forma ele se revelou a você? Na lição de hoje, conheceremos um pouco mais a respeito de como Deus se comunica com o seu povo. O escritor da Epístola aos Hebreus faz uma declaração clara de que o Espírito de Deus ainda fala no meio da igreja. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio apenas relatado no Antigo Testamento. Nós que vivemos no período conhecido como dispensação da graça, também podemos ouvir a voz do Senhor, que faz se ouvir de muitas formas diferentes. Dentre as muitas formas do falar de Deus ao seu povo, temos o dom de profecia, uma importante ferramenta que Deus disponibiliza à sua igreja para alcançar os corações. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em uma linguagem humana. Bom, eu já conversei com vocês algumas vezes que a maior revelação que nós temos da parte do Senhor é a palavra de Deus. Ela nos corrige, ela nos transforma, ela nos orienta, ela nos consola. A Bíblia é tudo que temos para nos orientar enquanto estamos aqui na terra. E o Senhor, Ele usa a palavra dele, que é a Bíblia, para falar conosco todos os dias.
No entanto, hoje nós vamos estudar mais uma forma que o Senhor usa para fazer isso, por meio do dom de profecia, que é quando ele quer falar com a sua igreja de forma mais específica. Então, ele usa uma pessoa ou mais pessoas. É verdade que, quando você pensa em profecias, você pensa em profeta. E também é verdade que existem mais profetas no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Então, agora aí na sua casa, você, de cabeça mesmo, enquanto eu estou falando, você vai anotar o nome de 3 profetas que você se lembra. Anote o nome dos 3 profetas. Ah, tia, profeta Samuel. Sim, vai anotar o nome dele mais 2, ok? A sua escolha. Por que tem mais profetas no Antigo Testamento do que no Novo? Isso acontece porque os profetas, eles tinham por função transmitir a mensagem de Deus para o povo de Israel naquela época. E Jesus, ele foi a maior revelação. Quem é que revela o Pai? Não é Jesus que deixou toda a sua glória e veio à terra? Ele não foi o nosso maior profeta de quem era Deus e o que o Senhor queria para cada um de nós? Jesus, ele é a consumação de todas as coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento existiam muitos profetas, e esses profetas falavam da parte do Senhor, e tudo que os profetas falavam está na Bíblia hoje. Tudo que Jesus falou está na Bíblia também. Mas aí você pode falar, tia, então só porque Jesus veio não existe mais profecia? Deus não quer mais falar conosco? Não. E hoje nós vamos descobrir como, nós vamos descobrir por quê. Ok? Então vamos ler o ponto 1. Uma mensagem inspirada por Deus. O apóstolo Pedro revela uma verdade fundamental sobre a profecia, quando escreve: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Com essa sentença, o nosso amado apóstolo faz a afirmação de que a verdadeira profecia é fruto da ação de Deus. É Ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Portanto, ninguém pode falar da parte de Deus se do céu não lhe for concedido. A verdadeira profecia é resultado da inspiração divina. Por isso, muitas das profecias relatadas na Bíblia iniciaram com o prólogo. Assim diz o Senhor. Caro pré-adolescente, em relação às profecias, vale um alerta. As profecias que não têm a inspiração divina devem ser rejeitadas. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Toda profecia deve passar pelo teste das Escrituras, e em tempos de falsos profetas, vale o conselho relatado pelo profeta Jeremias, em que Deus relembra o poder das Escrituras sagradas com uma marreta e fogo para quebrar e queimar as falsas profecias. A verdadeira profecia é harmoniosa com a palavra do próprio Deus, porquanto tem o Espírito Santo como seu autor supremo, e é o próprio Espírito quem fala na profecia, e não podendo assim haver dissonância. Deus é quem faz todas as coisas. Ninguém pode por si mesmo exigir um dom da parte de Deus, querer algo da parte do Senhor, porque é Ele quem faz todas as coisas na nossa vida. Desde a nossa salvação até a nossa chegada até o céu, é o Senhor quem faz todas as coisas. E dessa vez, nessa lição, não é diferente. A verdadeira profecia, ela vem de Deus. Ele é quem faz todas as coisas e usa os seus filhos como convém. Lembra que eu falei com vocês sobre o Espírito Santo que vê a necessidade da igreja e escolhe quais são as pessoas e quais dons irá dar para elas? Então, hoje em dia, muitas pessoas elas querem profetizar e elas, para que as pessoas acreditem nela, elas dizem, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, quando na verdade o Senhor não a enviou. Então você, quando eu falo isso para você, pode me perguntar. Quando você vê muitas pessoas profetizando, você pode se perguntar também. Tia, então eu não devo acreditar em nenhuma profecia? Ou, como saber se a profecia vem da parte do Senhor? É importante a gente entender que o Senhor Deus, ele ainda fala por meio das profecias. Então nós podemos sim acreditar nas profecias que recebemos em nossa igreja, dos nossos pastores, nossos irmãos. Mas tem uma coisa que é muito importante quando acontece uma revelação, uma profecia, que nós precisamos
fazer para que a gente venha entender se essa profecia é da parte do Senhor ou se essa profecia não provém do Senhor. É uma profecia humana, é uma concepção humana e uma pessoa que quer falar o que quer falar. Como então? Primeira coisa que você vai fazer é analisar se tudo que aquela pessoa está falando está na Escritura. Porque se essa pessoa falar algo que não estiver na palavra de Deus, essa profecia não vem do Senhor. Porque olha só, não é o Espírito de Deus que tem usado essa pessoa para falar? O Espírito Santo do Senhor, ele não vai contradizer a palavra do Senhor. Ele vai reafirmar, mas contradizer não. O que é reafirmar? É falar de novo o que o Senhor já falou na sua palavra, mas nunca contradizer. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque como que a gente vai discernir se a profecia está correta ou não, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Por isso que eu falo com vocês repetidamente, né? Vamos buscar conhecer a palavra do Senhor. Não faça a leitura porque o seu pai está mandando, porque sua mãe está mandando. Faça com alegria, faça com entendimento, porque você quer conhecer mais de Deus. Não fiquem escandalizados quando vocês virem pessoas que se dizem profetas da palavra e falam assim, eu sou profeta do Senhor, e dizendo coisas meramente humanas. Você vai ser cantor, você vai ser pregador, falando coisas que, na verdade, o Senhor não disse para aquela pessoa. Não fiquem escandalizados. Orem pelaquela pessoa. Você não é obrigado a acreditar no que essa pessoa está dizendo. Você deve avaliar. Se essa profecia seguir a palavra de Deus, você pode acreditar nela sim. Olha que o apóstolo João, ele diz em 1 João 4:1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Parece até que o apóstolo João está aqui hoje, né? Olhando para muitas igrejas e muitos cenários onde pessoas dizem que estão falando em nome de Deus, mas na verdade não estão. Vamos para o ponto 2, então, para a gente continuar entendendo um pouco mais sobre a profecia. Transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. Eurico Bergsten, em sua obra Teologia Sistemática, defende que a mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente, pois quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem que está transmitindo do que de Deus recebeu. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de julgar se a mensagem está condenando ou não a Escritura. Na obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, o referido autor afirma que é um erro considerar que os coríntios estavam em êxtase, pois o espírito dos profetas estão sujeitos a eles. As instruções de Paulo não fariam sentido se os que falam em língua não tivessem pleno controle dos seus sentidos e consciência do que acontecia em redor de si. Portanto, a profecia na igreja deve ser julgada, tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será desfeito. Isso ocorre por conta da participação humana na administração desse dom na igreja. Quando uma pessoa recebe uma mensagem de Deus para ser anunciada, essa pessoa não perde a sua consciência, ela sabe o que ela está fazendo. Ela transmite o que Deus revelou a ela. Por isso, nós precisamos ser cuidadosos, porque os seres humanos, eles são falhos. Os profetas precisam discernir o que eles estão falando. Precisamos entender que só Deus é perfeito. Hoje em dia, muitas pessoas desacreditam no mover do Espírito Santo, principalmente no dom de profecia, porque as pessoas usam esse dom e transmitem esse dom de forma errônea. Por isso, as pessoas que receberam esse dom da parte do Senhor têm consciência e precisam ter consciência do que elas têm feito, de como elas têm falado.
Tanto porque Paulo ele pede da parte dos irmãos que têm esse dom uma organização. Quando um fala, o outro escuta. É uma coisa consciente. E nós que temos ouvido precisamos de sabedoria e maturidade para entender a mensagem do Senhor. 3. Edificando e consolando a igreja de Cristo. O dom de profecia é para a igreja e deve ser usado nela sabiamente para que os crentes recebam edificação. A Bíblia fala de uma atenção no seu uso que deve ser considerada. Quando 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, os outros devem analisar o que está sendo falado. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. 1 Coríntios 14, 29 a 33. Quando o dom de profecia é usado conforme a orientação bíblica, traz muitas bênçãos. A igreja é edificada, exortada, consolada e preparada para a batalha. 1 Coríntios 14, 3 a 8. A Bíblia nos revela que onde há orientação de Deus, impera. A Bíblia nos revela que onde não há orientação de Deus, impera a desordem, ou seja, o erro. Por esses outros motivos é que o apóstolo Paulo dá tanto destaque a este dom, encorajando todos os cristãos a buscá-lo. Aqui eu quero pontuar uma coisa com vocês. Esse é mais um dos dons que nós podemos buscar, sim. Lembra aqueles dons que eu te falei que eles são dados às pessoas, aos diáconos, aos pastores? Bom, Paulo exortou a cada um de nós buscarmos o dom de profecia. A verdadeira profecia edifica a comunidade, ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. 1 Coríntios 14, 4. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir. Pode haver, de fato, uma repreensão e advertência, mas todo o propósito deve ser positivo, o fortalecimento da fé e da prática cristã. Vocês já ouviram alguma profecia na igreja? Alguma vez vocês estavam aqui na igreja ou em outra igreja e ouviram alguma profecia? Como é que foi? Escreve aí no papel. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá no Zoom. Vou dar um minutinho para vocês escreverem. Ou lembrarem, né? Ok? Escreveram? Muitas pessoas pré-adolescentes hoje em dia, elas confundem esse dom. Elas acham que o dom de profecia serve para elas receberem respostas da parte do Senhor sobre assuntos que o Senhor já falou na palavra dele. Como assim, tia? Eu vou te dar um exemplo. Um moço quer casar com uma moça. Só que aí essa moça, ela não é da igreja, ela é do mundo, ela não ama Deus. Aí esse moço, ele quer receber uma profecia do Senhor, porque ele quer saber se ele pode casar com ela ou não. Ele pode casar com ela? Não, porque a palavra do Senhor já disse que ele não pode. Mas tem muitas pessoas que acham que o dom de profecia é para isso, para que um anjo do céu venha e fale, case-se com ela, vai dar tudo certo. E infelizmente, muitos casamentos têm dado errado porque as pessoas se apegaram a isso. Outro exemplo é você, na escola. Não estudou para a prova, não estudou matéria nenhuma, aí vem para a igreja e quer orar e quer que alguém revele para você que você vai passar na prova. Porque se a pessoa revelou que você vai passar na prova, você vai passar. Isso é verdade? Ou quer que Deus revele para você na hora da prova as respostas. Isso é verdade? Não, isso contradiz a palavra de Deus. Nós devemos ser estudantes aplicados. Outras pessoas querem receber um emprego. Aí elas querem querem receber uma profecia de que elas terão esse emprego. Não, o irmão vai profetizar para mim, eu vou lá naquela igreja que eles entregam profecia. Eles entregam revelação e eu quero ir lá porque os irmãos vão falar para mim que eu vou conseguir um emprego. Se essa pessoa não fizer um curso, se a pessoa não distribuir currículo, ela vai conseguir um emprego?
Não. Esse não é o dom de profecia que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Não é essa profecia que o Espírito Santo nos dá. A profecia que o Espírito Santo dá, ela é orientada. Lembra que todos os dons que a gente tem falado, a gente tem dito que o Espírito Santo vê uma necessidade na igreja, então ele concede esse um dom específico para uma pessoa, para que essa pessoa edifique a igreja, exorte a igreja, transforme a igreja? Aqui também não é diferente. Eu quero que vocês recordem comigo quando a irmã Amanda recebeu uma profecia da parte do Senhor e entregou à igreja. Deus tinha uma mensagem específica para a nossa igreja. E hoje essa profecia ela está sendo cumprida. Eu quero dar esse exemplo para vocês, que é um exemplo bíblico e é um exemplo certo do que é a profecia. Então, quando vocês pensarem na profecia que eu estou dizendo para vocês, lembrem do exemplo da irmã Amanda, lembrem daquele dia que nós estivemos aqui na igreja, de tudo o que aconteceu. E entenda, o Senhor quer falar ainda hoje. Mas nem todas as profecias que as pessoas fazem, entregam, recebem em outros lugares, provém da parte do Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Nós estamos lendo todos esses dias no devocional, é uma coisa que vocês sempre falam, né? Que é chato ler. E o tabernáculo de cobre. Aí tinha que levar o bezerro, matar o carneiro, tirar o sangue. E tem que fazer isso, isso e isso. 100 talentos, 10 nanã, e constrói o templo desse jeito, e a cortina, tem a coluna. E vocês leem os textos e falam, tia, mas é assim, tem que ler mesmo, tia, não pode fazer um resumo, não. Poxa, é tão ruim, né? Mas o que o Senhor ele quer mostrar para mim e para você quando nós lemos esses textos? Claro, tem muitas outras coisas que nós podemos aprender, mas de primeiro, e que a gente bate o olho e vê quando nós lemos um texto dessa forma, esse tipo de texto. Que o nosso Deus é um Deus organizado. Quando era para construir o templo dele, ele era organizado. Quando era para sacrificar, ele foi organizado. E em relação aos dons de profecia, não é diferente. Imagina se todas as pessoas se levantarem na igreja e começarem a profetizar. Nós não vamos entender nenhuma dessas profecias. Ou seja, a profecia ela é consciente e ela provém do Senhor, mas ela deve ser feita com ordem. Paulo diz, Deus não quer que vivamos em desordem. Por isso, quando um profetiza, os outros escutam e discernem. A profecia não deve gerar desordem na igreja, mas sim a edificação. Muitas vezes Deus quer orientar a igreja quanto a um momento em que a igreja irá passar de forma específica. Então, ele usa o dom de profecia. Vocês já leram essa ilustração que tem na revista de vocês? Lá na última folha de cada lição tem uma ilustração. E dessa vez, das outras também, mas essa em especial está muito interessante. Então, para aí um minutinho e lê. Que eu vou fazer uma atividade com vocês em cima dessa ilustração. Parem um minutinho para vocês poderem ler. Agora, olha o último bloco de conversa dele com a mãe dele. Vamos ler? Uma verdadeira profecia tem que concordar com as Escrituras. Lembra que eu falei que tinha forma de saber se era de Deus ou não? Concordar com as Escrituras. Tem que ser inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus, tia? Ela tem que vir da parte do Senhor. E é ministrada para a edificação da igreja. É para o nosso bem próprio? É só para essas vontades? É só para falar que eu vou ganhar um carro? Não. É para a edificação, é para a exortação da igreja. Não pensem por um instante que essas profecias serão apenas coisas boas. Não. Muitas vezes a igreja está cometendo erro e Deus usa o dom de profecia para alertar a igreja
sobre o pecado que ela tem cometido, o erro que ela tem cometido. E quando nós somos repreendidos, normalmente nós não gostamos. Mas a finalidade daquela profecia é produzir arrependimento. E arrependimento é uma coisa muito boa, entendeu? Aí olha o que a mãe dele diz para ele. Que legal, filho. É importante saber identificar se a profecia vem de Deus ou não. Então, de tudo que eu disse para vocês aqui hoje, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Tem muitas pessoas que elas não acreditam mais no dom do Espírito Santo, não acreditam mais no dom de profecia, mas nós, nossa igreja, nossa denominação, Assembleia de Deus, nós acreditamos sim, e nós vivemos isso na prática em nossa igreja. Mas, para que nós não venhamos ser envergonhados, para que nós não venhamos ser confundidos, nós precisamos sempre discernir. Então, quando você orar, comece a orar por discernimento. Pede ao Senhor para que você possa discernir as profecias, para que você possa olhar para a palavra de Deus e encontrar, poxa, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui não provém do Senhor. Eu não preciso acreditar. Ou, isso está na Bíblia, isso provém do Senhor e eu posso acreditar. E isso pode transformar a sua vida. E também pré-adolescente, como eu já disse para vocês, vocês não são novos demais para serem batizados, para aceitarem a Jesus, para trabalharem na igreja, e muito menos para receber um dom do Espírito Santo. Vocês precisam buscar ser revestidos com o poder do Espírito. E quando vocês fizerem isso, vocês podem orar. E saber que o Senhor identificará qual é a necessidade da igreja e Ele vai usar você. Portanto, se você tem o desejo de entregar profecias na casa do Senhor, e não ache que isso é um motivo de vanglória, porque pessoas que se vangloriam por esse dom não recebem coisa alguma da parte do Senhor. É com muita humildade, é com muita entrega ao Senhor que nós podemos receber tal graça da parte de Deus. Portanto, se esse é um desejo do seu coração, ore ao Senhor, peça ao Senhor, que segundo a sua sabedoria vai conceder a cada um de vocês um dom. E, para finalizar, o que eu sempre digo a vocês, seus amigos da escola, seus amigos da rua, seus vizinhos, já tem muitas pessoas no mundo, eles já conhecem muitas pessoas no mundo que brincam com ele, que jogam com eles, que se divertem com ele. Mas pessoas que brincam, que jogam, que se divertem e que amam a Deus e que são revestidos do poder do Espírito Santo são poucos. Então, escolha ser um deles. Daqui a pouquinho, nós vamos lá para o Zoom. E eu quero que você anote uma dúvida que você teve durante a aula. Porque lá no Zoom, o que eu souber responder, eu vou responder. E o que eu não souber responder, eu vou anotar e vou levar para o pastor, vou levar para os evangelistas da igreja, os nossos professores, os nossos líderes. Amém? Vamos orar então? Agradecendo ao Senhor por esta aula, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia em nos permitir estar aqui, eu aqui, você aí, mais uma vez ouvindo sobre a palavra do Senhor. Eu peço que todos vocês estejam lá no Zoom. Qualquer problema é só falar comigo no WhatsApp que eu respondo vocês. Vamos orar então. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. E nos conceder, ó Pai, essa graça maravilhosa de estarmos aqui, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, conhecendo mais de Ti, buscando mais de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos guardar no decorrer desse dia. Eu peço que o Senhor, Deus, venha nos auxiliar durante a aula do Zoom. Que tudo ocorra para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.